Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV, começando mais um Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Obrigado, valeu pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul, sempre colocando à disposição para você a nossa consultoria de previdência, a nossa consultoria de direito do trabalho, pelos nossos meios de comunicação aqui. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, que você pode interagir e mandar as perguntas tanto de direito da Previdência, quanta dúvida com essa reforma, né? E também sobre direito do trabalho. E opinar sobre o tema. O tema de hoje, qual é? Reformas trabalhista e previdenciária. Elas estão ligadas? Tem ligação? Quero saber dos meus convidados. Rafael Scherer pelo Sintrajuf. E aí, a sua opinião? Bom dia. Bom dia. Estão ligadas sim, né? São dois governos diferentes, mas com o mesmo projeto de redução do custo da mão de obra no Brasil. Isso passa por empobrecer os trabalhadores e dentro desse projeto está retirar direitos trabalhistas e também previdenciários. Quero saber o que os aposentados pensam com o presidente da FETAPERX, presidente José Pedro Kuhn. A sua opinião, reforma trabalhista, reforma previdenciária, tem o mesmo caminho? Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, doutora Ariane. Com certeza, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência estão conectadas, até alegam os mesmos objetivos, que é de gerar emprego. E, na realidade, está na contramão da história, porque a reforma trabalhista está aí, né, flexibilizou, criou problemas para os trabalhadores, dificuldade, está aí os 13 milhões de desempregados, e, com certeza, se passar essa reforma do jeito que está proposta, essa continuidade, né, vai gerar mais desemprego e não emprego. Vamos ver com a nossa consultora, especialista em direito da Previdência, representando a ABA, Associação Brasileira dos Advogados, doutora Ariane Zanardo. Muito bom dia. Qual a sua opinião do tema? Previdência e trabalhista, tem o mesmo caminho? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. Na minha visão também, há a relação de um projeto encabeçado desde 2016, quando começou a discussão, então, da antiga proposta da reforma da Previdência e também a reforma trabalhista, que foi publicada em 2017. Então, o atual governo também continua com esse objetivo um pouco mais forte e com mais apoio. Sim, dando uma sequência, né? Dando uma sequência na ideia inicial. Bom, já citei, reforço, pode mandar a pergunta, tanto de Previdência quanto de Direito do Trabalho, a gente vai respondendo as dúvidas que você encaminha para a gente ao longo do programa. Primeira que chega é do Miguel. Diz ele, tenho 54 anos, 33 anos e 6 meses de contribuição. Olha, está quase lá, quase atingindo os 35. Só que o primeiro ano de trabalho, o empregador não depositou o INSS. Nesse ano que está registrado na carteira. Como fica a minha situação nesse caso, doutora? Bom dia, Miguel. No seu caso, em relação a esse período que o empregador não fez o recolhimento, você não vai ter prejuízo se esse vínculo está devidamente anotado na CTPS, sem rasura, em ordem cronológica. Então, essa questão, presume-se que houve a prestação do serviço. E em relação aos requisitos para aposentadoria, ele já entraria, então, se for publicada a reforma ainda esse ano, numa regra de transição, tendo, então, que contribuir com um pedágio de 50%. Perfeito. Outra dúvida do Vinícius, ele é lá de Cachoeirinha. Trabalha nos Correios, tem um adicional de periculosidade por trabalhar nas motos. Hoje ele tem 28 anos e 7 meses de Correio e nas outras empresas mais 2 anos e 7 meses. E ainda tem 2 meses de contrato temporário, né? Ele gostaria de saber quando que ele vai poder se aposentar, doutora. Ele informa ainda que tem 48 anos de idade, é a dúvida do Vinícius. O Vinícius, então, ele soma um pouquinho mais do que 30 anos de tempo de contribuição, né? Ele coloca a questão da periculosidade por trabalhar com moto nos Correios. Essa questão da periculosidade, ela difere um pouco na questão previdenciária, né? Sim. Então, ela é um indício de que há um agente nocivo, prejudicial à saúde, um risco à sua saúde, mas para verificar a especialidade desse período, ele precisaria dos formulários PPPs. E no tocante aos requisitos para aposentadoria, infelizmente, ainda na atual legislação, ainda ele precisaria de 35 anos de tempo de contribuição, mas como a reforma vai ser publicada, se não for esse ano, no máximo ano que vem, Sim. ele vai se aposentar por idade com 65 anos. É verdade, praticamente acaba, né, com a aposentadoria por tempo de contribuição, do jeito que está a reforma da Previdência. Pode mandar, gente, na nossa consultoria previdenciária, as dúvidas, tanto de Previdência como de Direito do Trabalho, o que a gente faz também lá na ARB, na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas.
Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta aí o Boca no Trombone também lá na Rádio Bandeirantes. E não se esqueça da nossa hashtag Boca 30 anos. Toda publicação sobre direito do trabalho, direito da previdência, use a nossa hashtag Boca no Trombone. Agora em setembro, gente, vai completar 30 anos de veiculação aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nos siga na nossa conta lá no Instagram, @programa Boca no Trombone. Tem as fotos, tem vídeos, olha, tem muito material aqui do Boca no Trombone para você interagir. O tema de hoje, qual é? Trabalhista e previdenciária, as reformas elas estão ligadas? É o que a gente quer saber. E na reportagem do Jonathan Bittencourt, a gente está ampliando esse tema para você. A reforma da Previdência avançou mais uma etapa no Congresso. 379 votos garantiram a aprovação do texto base no primeiro turno. E o governo Bolsonaro, mais uma vez, parece viver em um eterno período eleitoral. Cada desafio superado representa uma verdadeira vitória contra a esquerda e, mais especificamente, o Partido dos Trabalhadores. Vou botar esses picareta pra correr do Acre! É possível traçar um paralelo com o governo do então presidente Michel Temer, que 2 anos atrás, com a reforma trabalhista, surfava na onda pós-impeachment de Dilma Rousseff. Quando o assunto é apoio popular, Bolsonaro ainda conta com uma certa vantagem, pouco mais de 33% contra os 10% aproximadamente de Michel Temer na época, em meio à tramitação da reforma trabalhista. Uma figura em comum nos dois cenários políticos é quem ocupava e ainda ocupa o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas. Ao contrário dos atritos existentes entre o presidente Jair Bolsonaro e o legislativo, Michel Temer tinha uma convivência melhor. A reforma trabalhista passou com certa facilidade, até por conta do número de votos necessários ser menor. Mas é importante ressaltar que, com o passar do tempo, no governo Temer, o clima político esquentou e a sua proposta de reforma da Previdência acabou esbarrando em alguns setores, e até mesmo do chamado Centrão, que ainda existe. Pois é, ainda existe e nessa semana, Rafael Scherer, o Centrão foi decisivo, foi o verdadeiro fiel da balança na aprovação, né, da reforma previdenciária lá na Câmara de Deputados. Em primeiro lugar, na minha opinião, essa aprovação foi contaminada pela velha política da compra de votos, né? O governo liberou 2,5 bilhões em emendas para os deputados aprovarem essa reforma da Previdência, que infelizmente não retira privilégios, né? Mais de 80% da economia da reforma vai sair dos trabalhadores do regime geral, que ganham em média R$ 1.300 por mês. 100 bilhões dessa economia que o governo está projetando vai sair do abono salarial, que hoje beneficia pessoas que ganham no máximo 2 salários mínimos. Será que esses são os privilegiados? Eu acredito que não. Essa compra de votos foi escancarada, apesar do governo dizer na campanha que ia fazer uma nova política, uma política diferente. A gente vê que a prática não se mostrou dessa forma. É um pensamento um pouco mágico que a gente está vendo agora, que é a mesma coisa que a gente via na reforma trabalhista, né? Que tirando o direito do trabalhador, o Brasil vai crescer, vai se gerar empregos e depois a gente tem um resultado completamente diferente. Isso é mentira, não é retirando o direito de trabalhador, nem trabalhista, nem previdenciário, que a gente vai colocar o Brasil na rota do desenvolvimento econômico. Presidente José Pedro, na reforma trabalhista, como foi dito na matéria, o Rafael reforça aqui, havia a promessa, olha, vamos criar muitos empregos. Na verdade, isso não aconteceu. Temos aí, na fila, 13 milhões de pessoas que estão aguardando para se recolocar. Com a reforma da Previdência, do jeito que está posta, há uma dificuldade muito grande para a obtenção dos benefícios. É como a gente, numa das respostas que a doutora deu há pouco, ficou bem claro, vai ficar mais longe. Muitas vezes as pessoas vão aposentar-se apenas aos 65 anos. Efetivamente, essa ligação está clara? Trabalhista e previdenciária andam lado a lado? Está evidente, né, doutor Solano? Está conectada, as duas estão conectadas, e é preocupante
a matemática que está sendo aplicada aqui para as novas aposentadorias, principalmente. E isso vai repercutir nos aposentados também, porque todo é um contexto que envolve toda a sociedade. Então, se passar do jeito que está, vai reduzir muito quem? O regime geral. É quem está sendo prejudicado, quem vai ser atacado. Fazer economia em cima dos pobres, nós vamos criar uma casta de pobres e miseráveis. Eu até fiz um pequeno cálculo que vão ter 10 milhões de ricos. Sim. E 200 milhões de pobres e miseráveis. O que está acontecendo no Chile, não é isso? Então, assim, ó, quem tem o poder que possa fazer a sua poupança, a sua capitalização, vai para frente. E o demais, a sociedade, eles querem manter a sociedade alienada, longe das coisas, longe de poder fazer uma viagem de avião, longe de poder comer bem, ou de ter saúde. Sim. É isso que parece que eles querem. Com essa reforma, os cálculos, matemática, Sim. mostra que a aposentadoria vai ser reduzida drasticamente. E aqui está falando um professor que é matemático. Né? Trabalha Começa com com 60%, uma pessoa com 65 anos, que teve 15 anos, né? 15 anos no mínimo de contribuição. Sim. Começa com 60%. E aí? Ele tem que trabalhar mais 15 anos para ir a 75%. Então vai ganhar 2 salários mínimos. Vai ganhar 60%, vai ganhar o quê? Então vai reduzir assim. Drasticamente. Drasticamente. Doutora Ariane, que está representando a ABA, tanto a OAB quanto a ABA tiveram um cuidado, né, de levar para o interior do estado, né, durante todo esse ano, através das audiências públicas, esse tipo de informação. E o que a gente viu agora, durante a semana que passou, foi praticamente a impossibilidade de se debater durante um tempo satisfatório as emendas, as proposições que tentavam melhorar esse texto. Né? Como acreditar isso? Como nominar esse tipo de atitude do governo que não deixa nem que o debate acabe acontecendo? Realmente é muito parecido com 2017, porque na reforma trabalhista acabou acontecendo assim, né? Foi a toque de caixa. O texto chegou, 2 dias e foi votado e pronto. Claro, não era PEC, era um rito muito mais célere, né? Mas a Previdência está sendo copiada a ideia que foi trazida lá no ano de 2017. Sim, em relação a isso, a Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul, né, e assim como a ABA, tentou fazer várias audiências públicas para levar informação para a população referente às alterações que a reforma vai trazer, porque as pessoas, em virtude da polarização que está ainda, embora a política tenha já passado, né, essa questão das eleições, as pessoas estão ainda muito em cima do muro. Será que realmente é necessário? Será que não é melhor ter a reforma do jeito que está proposto no texto? Mas a gente verifica que, de fato, foi a toque de caixa que eles votaram. Era uma coisa que a gente já estava imaginando. Tentamos acesso também com propostas, né, de emenda. Infelizmente, a gente não conseguiu esse acesso. Poucos conseguiram, foram partidos políticos, o IBDP e servidores públicos, alguns grupos, né, da sociedade que estão ainda com um sindicato forte, como dos professores, mas também foi mais realmente os partidos que conseguiram acesso. E aí até quando eles foram votar toque de caixa, alguns falavam, né, que não foi feito, todo mundo é contra, mas quem é contra não faz nenhuma proposta de alteração, né, que possa melhorar o texto. E até me chamou a atenção um deputado, e quando na fala dele coloca isso, sendo que as pessoas tentaram, né, e representando ainda mais o regime geral de Previdência Social, depois da reforma trabalhista, que os sindicatos perderam um pouco a força, não conseguiram ter o acesso para melhorar pelo menos então a regra de transição, a questão da aposentadoria especial, que ficou com uma idade muito acima. Então, realmente, eles estão copiando o modelo de 2017 num debate que seria muito importante toda a população, inclusive, participar, né, que é uma questão constitucional. Sem dúvida, afeta a todos, né? E, na verdade, propostas houve muitas. Aqui, inclusive, nesse espaço, lá na Rádio Bandeirantes, a gente debateu isso por diversas vezes. Uma melhor gestão na Previdência, o término da DRU, a desvinculação das receitas da União, a cobrança da dívida das grandes empresas, que só aí nós temos mais de R$500 bilhão. Ou seja, propostas, gente, foram feitas de diversos lugares, de diversos operadores do direito, com
conhecimento, né? Vamos ouvir o recado de um dos nossos parceiros, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, traz o recado para você. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para você. Também venha dar a sua curtida na nossa fanpage, na página do Boca no Trombone, lá no Facebook. Tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita informação sobre previdência, direito dos servidores e direito trabalhista. Tudo isso lá na nossa fanpage. Mais dúvidas, mais questões de previdência? O Antônio, doutora Ariane, uma pessoa com 11 anos de pagamento do INSS como autônomo e 61 de idade, vai alterar muito? Vai ter muita mudança? Querendo saber sobre a reforma. Atualmente, então, precisa ter 65 anos e 15 anos é o mínimo de contribuição, que a gente fala que é a carência, né, de 180 contribuições. Com a publicação da reforma, vai se manter os 65 anos para o homem. Eles fizeram na proposta inicial 20 anos de contribuição e agora, com o destaque, baixaram para 15 anos. Então, quando ele completar 65 anos, ele precisa ter os 15 anos de contribuição. Então, ele tem que manter as suas contribuições em dia. A Jurema, também uma questão sobre idade. Ela diz, faço 60 anos em outubro e terei 16 anos de INSS. Vou conseguir me aposentar mesmo com a reforma, se ela acabe acontecendo antes de outubro? Sim, a dona Jurema vai conseguir se aposentar porque ela entra numa das regras de transição. Então, como ela já tem também 16 anos de contribuição, para a mulher ainda vai se manter 15 anos, ela vai se enquadrar, embora não tenha os 62 anos, né, que é necessário. Tá certo. Doutora Ariane Zanardi retorna daqui a pouquinho respondendo as dúvidas para você. Também utilize a nossa página lá no YouTube, né? Já falei do Facebook, agora no YouTube é mais um canal de comunicação. Você pode se inscrever e curtir os programas aqui da Band TV, nossos quadros especiais lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso na nossa página lá do programa Boca no Trombone no YouTube. Rafael Scherer, continuando aí nessa linha de raciocínio que estávamos, reforma trabalhista e reforma da Previdência, essa ligação entre ambas, o governo pretende fazer a aprovação rapidamente, como acabou acontecendo com a trabalhista, na previdenciária e sem muita chance para alterações. Porém, os governadores estão tentando fazer um lobby já no Senado, né, para que seja incluído lá, naquela casa, a reforma, na reforma estados e municípios. Você acredita que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, né? Vai depender aí dessa negociação entre governadores, governo federal, também Congresso Nacional. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é que muita gente tem esperança nessas reformas porque muitas vezes se vende uma ilusão de que elas vão resolver a nossa crise econômica. E eu faço uma aposta aqui. Se for aprovada a reforma da Previdência, isso vai aprofundar a nossa crise econômica porque é uma medida recessiva. O governo quer tirar da economia brasileira cerca de R$1 trilhão, um pouco menos agora, em 10 anos. E tem muita gente que hoje defende a reforma da Previdência que vai ser extremamente prejudicado, como, por exemplo, o pequeno e o médio empresário, que não vai ter para quem vender e vai quebrar. Muito empresário no Brasil, profissional liberal, vai quebrar se essa reforma da Previdência for aprovada, diferente do que a grande mídia diz. Porque a gente já foi enganado uma vez na reforma trabalhista, quando se dizia que ia gerar crescimento econômico e emprego, e hoje a gente vê maior precarização das relações de trabalho e um maior desemprego. E com a reforma da Previdência vai ser a mesma coisa, não vai resolver o nosso problema econômico, depois eles vão inventar um outro direito dos trabalhadores para tirar e inventar que vai solucionar a nossa crise econômica. Isso não é verdade. Presidente José Pedro Kuhn, da FETAPER, que está representando os aposentados aqui no programa, dentro dessa linha de raciocínio do Rafael, o senhor concorda? O senhor acha que também isso vai acontecer? Cada vez mais pobres, o senhor falou até numa conta anteriormente aqui, né? Pode até relembrá-la aí para o nosso telespectador. Deve ser por aí o caminho, se a reforma for aprovada nos termos atuais? Com certeza, porque a distribuição de renda é muito importante. Um governo tem que pensar no social, ele tem que distribuir renda, porque é através dos aposentados, dos benefícios dos trabalhadores que a economia gira. No momento que ele retira dinheiro, dificulta a aposentadoria,
matematicamente castiga os trabalhadores, reduzindo as aposentadorias, os benefícios, que o dinheiro do trabalhador, do aposentado, ele vai para o comércio, faz girar o comércio, faz com que tenha mais impostos, com certeza gera mais empregos, e retirando esse dinheiro do povo, dos trabalhadores, porque ele não está retirando do povo todo, dos grandes, está retirando dos pequenos. Sim. E aí o que vai acontecer? Que o pequeno, todo o dinheiro vai para a farmácia, para o mercado, faz girar. Se ele retirar esse dinheiro, vai criar menos emprego, vai aumentar a crise. Por quê? Não adianta o empresário querer produzir se não tem para quem vender. Exato. Então é um ciclo, Exato. é um ciclo, é o que faz girar a economia. E um governo, para ser esperto, ele vai injetar dinheiro na sociedade. Tem que injetar dinheiro para fazer girar a economia. Para o ciclo ficar virtuoso, né? O que é a economia? É o giro do dinheiro girando. E lembrando, né, presidente, que a grande parte dos municípios no país recebe mais valores, tem um valor maior aportado quando são pagos os benefícios do INSS, as aposentadorias, as pensões, do que o fundo de municípios, o fundo de participação dos municípios. 73% dos municípios brasileiros, a arrecadação do fundo é menor do que vem da Previdência. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente retorna para o debate, continuar com as perguntas, doutora Ariane respondendo agora para a Luísa, ela é lá de Bagé, diz que está com 56 anos de idade e 19 de contribuição, quando será que vai poder me aposentar? E uma segunda questão, ela tem que continuar pagando todos os meses o INSS, é a dúvida da Luísa. Bom, Luísa, você iria se aposentar com 60 anos, vai ter que se aposentar com 62, né? Porque a regra de transição, ela vai afetar elas se for publicado quando tiver 57 anos. Então, ela teria que ter um tempo de contribuição necessário, no caso dela é aposentadoria por idade, né? Ela já tem os 19 anos de contribuição, teria a carência necessária, porque vai ser mantido 15 anos, embora o texto original seja 20. Então, ela vai ter que aguardar os 62 anos de idade. Quanto a manter as contribuições, a gente sempre fala, se a pessoa tem um trabalho formal como contribuinte individual ou autônomo, né, que é muito conhecido, tem que fazer a contribuição. E claro que se a pessoa não trabalha, né, não exerce nenhuma função remunerada, como ela já tem a carência necessária, não seria algo obrigatório, né? Perfeito. Doutora Ariane segue conosco na consultoria de Previdência. Quer se conectar, quer interagir em 140 caracteres? Está aí o nosso Twitter, ó, @programaboca. Esse é um pouquinho mais curto, né? E interaja, mande as suas questões aí sobre Previdência, direito dos servidores e direito trabalhista. Direito trabalhista é o tema de agora, porque está chegando o nosso quadro de consultoria, o Dica Trabalhista. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas do programa e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista está respondendo a pergunta do Juliano de Dom Pedrito, que ele quer saber se o empregador pode exigir do trabalhador que venda 20 dias das férias sem consultá-lo e disponibiliza apenas 10 dias das férias. Juliano, essa situação ela está errada. Em primeiro lugar, essa iniciativa da venda das férias tem que partir do trabalhador. É ele que solicita para a empresa que ela compre as suas férias. A empresa, por sua vez, ela pode optar, ela pode escolher por comprar ou não as férias de seu empregado. Ela não está obrigada a realizar essa compra. E em terceiro lugar, é importante destacar que existe um prazo máximo para a venda das férias. O período máximo que a legislação permite é de 10 dias, ou seja, o trabalhador ele pode solicitar que a empresa compre até 10 dias das suas férias, porque os outros 20 dias ele deve usufruí-las. Nós também temos o questionamento da Angelita, que ela tem um filho que nasceu há 8 meses, ela retornou ao trabalho e ela estava doente e aguardando por cirurgia quando a empresa lhe dispensou. E ela quer saber se a situação está correta. Angelita, se no ato da sua dispensa a empresa tinha ciência inequívoca que a senhora estava doente, aguardando por cirurgia, e a senhora também estava recebendo auxílio-doença, a empresa não pode lhe dispensar. Esse ato rescisório é nulo. Existe inclusive entendimento simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho que durante o cumprimento do aviso prévio do empregado, se a empresa tem ciência da doença e este está recebendo auxílio-doença, a empresa não pode dispensar o trabalhador. Então, lhe aconselho a buscar um advogado de confiança para pleitear os seus direitos. Tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado ao doutor Pedro Marcon, do nosso time de consultores trabalhistas aqui do Boca no Trombone. Olha, a gente vai fazer uma rápida parada, mas você pode continuar mandando dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho e opinar sobre o tema. Trabalhista e previdenciária, as reformas, elas estão ligadas? Daqui a pouquinho, a opinião final dos nossos debatedores do Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo e rapidinho a gente vai para as perguntas. O José de Barra do Ribeiro, 55 de idade, 36 de contribuição. Pode pedir aposentadoria, doutora Ariane? Sim, ele já pode, já cumpre os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição e pode verificar se tem tempo especial ou rural para tentar fugir do fator previdenciário e ter a aposentadoria com a pontuação. Tá certo. Rafael Scherer, sua mensagem final. Tem alternativa para esse rumo que está tomando o país nas reformas aí, trabalhista e previdenciária? Claro que tem, né? A própria Constituição do Brasil mostra que tem o imposto sobre grandes fortunas, tem a auditoria da dívida pública, né? Que aí mexe com o interesse dos banqueiros, que continuam lucrando muito no Brasil, mesmo quando os trabalhadores, o povo está em crise. Só que, infelizmente, no Brasil, sempre é o trabalhador, o pobre, que acaba pagando a conta, né? Infelizmente. E eu acho que o governo trabalha também com muita desinformação do povo. Eu tenho certeza que se o povo, de fato, conhecesse o texto da reforma da Previdência, ninguém deixaria passar esse crime contra o povo brasileiro, que não vai beneficiar ninguém. Só beneficia o sistema financeiro, os grandes bancos e as famílias mais ricas do país. Aumenta a desigualdade social no Brasil, né, num país que já é campeão mundial de desigualdade. Verdade. Presidente José Pedro Cunha, os aposentados, o senhor me disse, cochichou aqui, quero falar sobre números. Certo. A primeira pergunta, eu vou começar com uma pergunta. A quem interessa e quem ganha e quem perde aqui nessa proposta? Então isso é preocupante, né, Solano? Porque não responderam, determinam, limitando o tempo, a idade para a aposentadoria, sem considerar todos os fatores, né? E para a Previdência, a CPI da Previdência já mostrou o caminho, porque os deputados constituintes de 88 foram muito felizes, porque eles criaram a Seguridade Social e com o artigo 196 disseram de onde está seu fundo. Sim, a fonte de custeio. Né? A fonte de custeio. O que falta para a Previdência é gestão e fiscalização para fazer ela funcionar. É verdade, com isso se resolveria os problemas. Com certeza. Né? Obrigado a Ariane, ao José Pedro, ao Rafael por mais um Boca no Trombone. Encontro marcado aqui, gente, domingo que vem, a partir das 8h30, aqui na tela da Band TV, consultoria previdenciária, trabalhista e um tema do momento que a gente sempre aborda, tendo a participação de vocês, né? Navegue aí nas nossas redes sociais, olha, tem o site, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram. Cardápio farto para você participar do Boca no seu ano número 30, protegendo o seu direito.